Vamos abrir em Efésios no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 14. Efésios, capítulo 6, versículo 14. Nós temos falado nas últimas semanas sobre a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 14 diz assim: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que, no abrir da minha boca, me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém. Amém. Nós temos, desde o começo da carta de Paulo aos Efésios, procurado expor sem pressa e procurando nos aprofundar em cada texto. E um esforço que nós temos também é de ajudar os irmãos a entender o contexto no qual os textos estão inseridos. Essa máxima da interpretação bíblica que diz que o texto precisa ser lido no seu contexto, ela é muito importante. Por isso que nós insistimos sempre em lembrar das conexões anteriores. E a primeira conexão anterior a esse texto, que fala sobre basicamente as peças e os componentes da armadura de Deus, nós vimos ali o cinturão da verdade, a couraça da justiça, o calçado da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essas peças e componentes da armadura de Deus são aquilo que Deus nos dá para que nós possamos, pela graça dele, conectar isso com a próxima ideia, que começa justamente no versículo 18. Orem em todo o tempo no Espírito. Acabamos de ler ou ouvir na semana passada, no versículo 17, que nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós estamos num contexto, e aí esse contexto é apontado e descrito a partir do versículo 10, quando ele começa com a expressão quanto ao mais. Finalmente é outra forma de traduzir. Ele está concluindo a carta aos Efésios e diz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele fala sobre a guerra na qual estamos inseridos, que não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestiais, coisa e expressão que ele usou lá no primeiro capítulo. Nós fomos abençoados a partir das regiões celestiais. É o que nos diz Efésios no primeiro capítulo, naquela grande e maravilhosa lista de bênçãos e de coisas que Deus fez por nós nas regiões celestiais. E ele nos fortalece com essas coisas para viver a vida cristã. Ele nos deu, por conta dessas bênçãos, no capítulo 2, um novo status, transformados de mortos, inimigos e perdidos em vivos, encontrados aqueles que estão no caminho e não mais inimigos, mas amigos de Deus. Esse é o novo status, não mais separados uns dos outros, não mais separados de Deus, mas unidos a Deus e uns aos outros nessa nova humanidade chamada a Igreja. A partir do capítulo 4, então, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre esse contexto em que a ênfase é mais de ordem prática. Baseado no que vocês já ouviram, vivam dessa forma. E viver é um termo recorrente. Vivam. Não vivam como vivem os outros, mas vivam de acordo com a vocação, o chamado de vocês. Lembrando que vocês não precisam e nem devem viver baseado nas forças de vocês, mas naquilo que já foi conquistado na cruz por vocês. No capítulo 5, ele começa a falar sobre essa vida
nos relacionamentos que temos. Vivam como filhos amados. E essa é uma expressão que precisa despertar a nossa atenção. Nós somos filhos e filhos amados. Filhos da luz e não das trevas, mas vivemos na presença desse mundo tenebroso. As potestades e principados neste mundo tenebroso. No capítulo 6, uma expressão que aparece recorrentemente é firme, resistam. A ideia de firmeza, porque há um contexto de guerra. Guardem isso. No capítulo 5 ele fala, vivam dessa forma. No versículo 15 do capítulo 5 ele diz, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Fiquem vigilantes, atentos. Não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E também o capítulo 6, no versículo 13 diz, peguem toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Tudo está intencional e divinamente conectado nesse dia mau. E ele diz, versículo 18 do capítulo 5, não se embriaguem com vinho, porque isso leva à devassidão, ao desperdício. A ideia aqui é de um homem que se embriagou, e a característica daquele que fica embriagado é que ele fica mais frouxo, mais mole, menos firme e menos resistente. A coisa mais fácil, existe uma expressão, é mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira, porque ele não tem firmeza, não tem resistência, e essa ideia da falta de firmeza e da falta de resistência é apontada aqui. E logo em seguida ele diz, no versículo 18 do capítulo 5 ainda, em vez de viver embriagado com vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo de Deus. E aqui, o Espírito Santo ele é mencionado, assim como em outros textos, e ele só vai aparecer novamente, justamente neste versículo que diz, usem também o capacete da salvação, no capítulo 6, versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orem em todo o tempo no Espírito, porque é na força dele que nós seremos firmados. E é nesse contexto de sermos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, tendo sido nós enchidos pelo Espírito Santo, que poderemos ficar firmes no dia mau, nas lutas e batalhas que nós temos no nosso dia a dia. E tendo ele concluído essa lista de 6 componentes da armadura, ele fala, olha, agora que vocês ouviram a respeito da verdade, da justiça de Jesus para vocês, da preparação com calçado do Evangelho da Paz, que vocês já receberam o conhecimento e a fé que Deus dá para vocês se defenderem com o escudo da fé, o capacete da salvação que protege a mente de vocês das influências e ideologias desse mundo. Tomem então e usem a espada do Espírito. E ele fala, e orem no Espírito, porque assim como a espada, ela é uma arma de ataque e ela, ao mesmo tempo, vai influenciar e transformar aquele que a segura. A metáfora e a comparação que nós usamos na semana passada foi do anel da trilogia Senhor dos Anéis, em que aquele que segura o anel, ele tem um grande poder, mas ele é grandemente e profundamente influenciado pelo poder daquele anel. A espada do Espírito é esse elemento da armadura em que aquele que a empunha é ao mesmo tempo aquele que recebe a autoridade da palavra de Deus para avançar, mas ele também é influenciado por essa palavra. E essa palavra vai nos dar a direção correta para a gente orar como devemos orar. E é assim, com essa muito poderosa arma, a oração, que o crente precisa avançar. Meus irmãos, nós expusemos todos os textos aqui, mas o texto que fala sobre oração, ele é diferente. Ele é mais vivo, parece que ele impacta a gente de uma forma diferente, ao ponto de a gente, sem dificuldade, ouvir vários relatos durante a semana de gente falando, que semana difícil, parece que a coisa está mais pesada. E é assim mesmo, porque a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode ensinar, decorar versículos, a gente pode servir, fazer mutirão na igreja, a gente pode evangelizar até, mas quando a igreja ora, há um poder diferente
envolvido para a glória de Deus, e Deus nos chama a esse lugar para nos envolvermos nessa firmeza, mas também nesse posicionamento no reino espiritual através da oração, a respeito da qual nós ainda conhecemos muito pouco, muito pouco. Nós oramos ainda muito pouco, mas a nossa oração e o nosso pedido a Deus é que a gente entenda, não somente aqui, mas especialmente no nosso coração, que o Senhor tem preparado essa igreja e tem despertado essa igreja para a oração. Orem em todo o tempo no Espírito. Como nós devemos orar? A oração é a força do soldado cristão. Em primeiro lugar, nós devemos orar em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Orar em todo o tempo, e a palavra tempo aqui, ela na Bíblia, ela é traduzida com duas palavras, a partir de duas palavras do original, da língua original grego. Uma palavra é tempo, cronos, e a outra palavra é kairos. O cronos é o tempo cronológico, esse que nós passamos, vivemos e que marca o calendário e as horas. O tempo cronos é um tempo, embora muitas vezes seja atribuído como esse é o tempo de Deus, ele é mais acertadamente traduzido, explicado como o tempo da oportunidade, o tempo que Deus preparou na maneira e na ocasião certa. Então, quando ele diz, orem em todo tempo no Espírito, ele está dizendo, haverão muitas oportunidades que Deus dá para cada um de nós. O Espírito Santo há de nos visitar. E orar em todo o tempo, meditando sobre esse versículo nessa semana, eu pensei, meus irmãos, eu e você temos nas nossas mãos, talvez no seu bolso, nesse momento, na sua bolsa, nessa hora, na sua mochila, alguma coisa que nos ajuda a entender o que é aproveitar todas as oportunidades. Eu estou falando do nosso celular. Quem de nós, ao chegar numa pequena fila de 2 pessoas num banco, numa lanchonete, ou parar no sinal durante alguns segundos ali, você não quer aproveitar aquela oportunidade de mandar uma mensagem, dar uma olhada na rede social? Em todo tempo, em toda oportunidade, a gente está conectado ao telefone. A gente recebe e envia as informações o tempo inteiro. E pensando sobre isso, sobre esse contexto da guerra espiritual, da batalha, refletindo sobre o poder e a relevância da oração para as nossas vidas, estava pensando que a oração é esse método de comunicação de Deus com cada um de nós, em que nós somos dirigidos, guiados. Por isso ele diz, orem em todo o tempo no Espírito. As Forças Armadas de todos os países têm dentro dos seus diversos setores, que eles chamam de armas, tem a arma da infantaria, da cavalaria e várias outras armas, tem a arma específica da comunicação. E é uma arma extremamente relevante que pode fazer um país perder ou vencer uma guerra. Comunicações eficazes, eficientes, que podem realmente enviar e receber mensagens, são sensíveis no contexto de uma guerra. E é por isso que são criados muitas vezes até vários códigos. Existe um filme muito interessante chamado O Jogo da Imitação, em que eles tentam decifrar um código que um país estava enviando uma mensagem codificada para o outro, e um cara muito inteligente constrói uma máquina para tentar decodificar aquele código. E entendendo quais eram as mensagens do inimigo, eles poderem avançar e vencer. Eles entram ali em grandes dilemas por ter acesso a essa informação, jogo da imitação. E nós temos essa arma da comunicação com Deus disponível 24 horas por dia, a ser acessada em toda oportunidade, em todo tempo. Que Deus nos livre de continuar tendo na nossa mente e no nosso coração a expressão que diz, mas será que a gente vai só orar? Meus irmãos, eu já falei isso, vez ou outra a gente fala isso, mas a gente precisa se arrepender até o pó e dizer, Deus, como eu posso ter a ousadia de dizer que eu vou só orar
quando tudo que a gente faz na vida precisa começar necessariamente com oração, nas mínimas e pequenas decisões, nessa atitude constante de dizer: Deus, me guia, nessa comunicação aberta diante de Deus, em que eu falo com Ele e na oração eu escuto muito dEle. Aliás, esse tem sido um lema das nossas reuniões de oração no Zoom: cada oração, uma ministração. E como Deus fala no momento da oração. Não ache que oração é só a gente despejar os nossos pedidos diante de Deus, aquilo que está na nossa mente angustiando. É também isso, é um lugar para isso, mas é por isso que ele diz: orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Sim, há aqui uma classificação de tipos de oração: oração de petição, oração de intercessão, de adoração, de gratidão. Mas isso deve expandir muito mais a nossa compreensão a respeito do que é oração. Os contextos a partir dos quais a gente vai olhar a nossa vida e a respeito de quem a gente vai orar. É natural que a gente ore por nós mesmos, pelos nossos familiares, mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos avançar e orar pelos nossos vizinhos, por aqueles que sofrem, por aqueles que sequer nós conhecemos o nome. E a oração é apresentada aqui como essa sétima parte da armadura. E uma arma que compõe essa armadura do cristão, que não foi mencionada aqui, mas que era muito comum nos soldados romanos, era a lança. E a lança é a parte da armadura em que o soldado, assim como as flechas, mas as lanças eram mais comuns, ele não usa perto, mas ele joga para longe. E esse é o poder da oração que nós temos em nossas mãos. Nós temos uma família aqui da igreja que tem uma filha que mora na Austrália. E de quando em vez a gente ora por ela e fala: Senhor, a nossa oração dá a volta no planeta e atinge aquela vida. E tão bom a gente ouvir testemunhos de filhos, missionários e gente que mora longe e que foi alcançado por Deus. E Deus nos deu o privilégio de ouvir testemunhos, de dizer: naquela hora eu senti alguma coisa diferente. Naquele momento de angústia, o Senhor me visitou. E naquela hora havia gente sendo despertada por Deus na madrugada, nas reuniões de oração mais comuns que a gente tem para interceder, e Deus nos dá essa arma nas nossas mãos, para que a gente use, para que a gente envie essas lanças para nessa guerra o povo de Deus avançar e poder prevalecer. Orem no Espírito, em todo o tempo no Espírito, porque nós ainda não sabemos orar como convém, mas aleluia, o Espírito Santo de Deus é aquele que olha para a gente como filhos amados e nos guia. E nessa caminhada de contrapartida com Deus, nós que já fomos salvos, podemos ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Sabe aquelas situações, eu já passei por isso algumas vezes, quando você encontra com alguém, tem uma reunião, e a pessoa não é crente ainda, e chega no final da reunião, daquele encontro, você sente aquele desejo de orar, e aí você fica assim: mas eu vou falar que quero orar por ela, o que a pessoa vai pensar? Será que ela vai se sentir ofendida? Você acha que isso veio da sua carne? É o Espírito Santo tocando você. Obedece. Se a pessoa não quiser, você obedeceu e fez a sua parte. Essa pregação é para mim. Mas obedece e ora por aquela pessoa, porque o Espírito Santo é esse que vai conduzindo a gente, como um pai conduz um filho pela mão. E um pai que ama um filho não vai arrastando o filho, mas ele vai conduzindo e guiando. Romanos, capítulo 8, versículo 26 diz, quando nós lemos nesse contexto que o Espírito Santo ajuda o povo no seu sofrimento, ele diz ainda, Romanos 8, 26, da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós. Pastor, eu não sei orar, eu não sei articular as palavras. Quem disse que Deus está preocupado com as suas palavras? Quando Maria e Marta foram visitadas por Jesus,
registrado ali no Evangelho de Lucas. Marta vai de um lado para o outro, ali angustiada, querendo servir ao Senhor, dando ordens até para Jesus. E Jesus fala: Marta, Marta, você está angustiada, preocupada, você só precisa de uma coisa. E a sua irmã Maria, ela escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. Oração se trata da gente se aquietar na presença do Senhor. E quando a gente tenta parar nesse mundo de tantos estímulos na nossa vida, a cabeça, um barulho ensurdecedor, mesmo no silêncio da nossa boca. Mas o Espírito Santo vem, nos visita, aquieta o nosso coração, a nossa alma, e nos ensina e nos ajuda a orar, e intercede por nós, e conduz as nossas orações. E Ele não fica chateado, porque muitas vezes as nossas orações são muito egoístas. Pedimos só por aquilo que é imediato e aquilo que faz parte do nosso interesse. E Ele fala: pode falar. Uma criança que vem desesperada querendo pedir alguma coisa para o pai, para a mãe, e fala: meu filho, você chegou da escola, o que aconteceu? Jogaram sua mochila na água, comeram seu lanche? Vem aqui, se aquieta. Fica aqui abraçado com o papai. Ouve meu coração. Está tudo bem, meu filho. Oração é sobre esse momento da presença de Deus. Ele conhece o teu sofrimento e a tua angústia. É se aquietar na presença dEle e deixar o Espírito Santo conduzir a gente. Conduzir cada um de nós. A palavra de Deus segue dizendo, no versículo 18, ainda na segunda parte, e ele coloca mais um conectivo, ele coloca: e para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Em primeiro lugar, ele começa falando sobre devemos orar em todo tempo, em toda ocasião, guiados pelo Espírito Santo, com todo tipo de oração, estando alertas e despertos por Deus para as necessidades ao nosso redor e aquilo que Ele vai nos dirigir. Precisamos também ter a consciência de que oração se trata de vigilância. E mais uma vez, uma palavra, um termo do campo da resistência, da firmeza, aparece aqui. Ele diz: vigiem para isto, para que orem todo o tempo no Espírito Santo, com o objetivo de fazer essas coisas, guiado pelo Espírito Santo. Vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E os advérbios de totalidade aparecem muitas vezes aqui. Orem em todo tempo, orem com todo tipo de oração e vigiem com toda perseverança por todos os santos. Oração se trata também de nós conhecermos o nosso próprio coração. Quantos de nós já não tivemos a experiência de estar passeando com a sua criança num shopping, num centro comercial, e ela falar: pai, eu quero isso. E aí a gente fala assim: poxa, mas não é a hora, tal. E aí você não quer dizer. E aí você coloca à prova a perseverança daquele menino, e a gente diz aquela frase que possivelmente quase todos nós já falamos: na volta a gente compra. E aí a gente dá a volta por outro lado e nunca volta para ali. Mas ali a gente está testando a perseverança. Porque às vezes a criança quer, e ela está vendo a gente ir para o estacionamento e fala: pai, a gente não vai naquela primeira loja lá que o senhor falou que na volta a gente iria. E a gente precisa voltar, senão a gente passa por mentiroso. Porque você prometeu que na volta a gente comprava. É a perseverança, mas muitas vezes a gente é assim. A gente quer que as coisas mudem, Deus traz isso para a nossa vida e a gente precisa perseverar. Aleluia, porque a nossa igreja tem mudado. O Senhor tem modificado muitas coisas. A gente tem ouvido de ministérios que têm se entrosado, gente que tem passado a servir, gente que tem sido curada, mas ainda tem muita coisa para caminhar. A impressão que a gente tem tido é que o ano de 2022, no começo de uma transição, é um momento em que o trem ele vai parando para a gente poder entender o que está acontecendo, e o trem para, e a gente olha o que está acontecendo, vamos arrumar as bagagens aqui, ajeitar as coisas. E o ano de 2023, a imagem mental que Deus tem trazido à mente, ao coração, é de o trem voltando a rodar.
mas nenhum meio de transporte, especialmente um trem, que é essa imagem mental que eu tenho usado, ele demora até começar a entrar nos trilhos e ele rodar com mais leveza. Esse é o momento da perseverança. Ah, não, está muito pesado, está muito difícil. Parece que esse ministério não muda. Já mudou bastante, mas ainda não chegamos lá. A minha vida ainda não foi completamente mudada. E nesse já salvos, mas ainda não glorificados, é que a igreja é chamada a perseverança, a não desanimar, a vigiar, a estar desperto diante do Senhor e falar: Deus, me ajuda a não desanimar. Porque às vezes a gente começa a orar e parece que a bênção, a resposta é demorada e a gente vai desanimando pelo caminho. Não, continue a orar pelos seus filhos, pelo ministério ao qual você faz parte na igreja, pela sua própria vida, pela nossa igreja, que a gente continue vigiando com toda perseverança, com olhos atentos. E a vigilância fala de gente que não está dormindo, antes que está desperta diante de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele no Getsêmani vai com seus discípulos, ele ali em angústia, ele se afasta um pouco para orar e ele fala para os seus discípulos, Mateus 26, capítulo 26, versículo 40, voltando para os discípulos, ele achou eles dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem. Não durmam, vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Há um convite, um despertamento à vigilância, à perseverança, a estar com os olhos abertos, porque, meus irmãos, nesse caminho da perseverança, e aleluia, esse é o poder da oração, muitas vezes Deus não muda a situação, porque Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer nos levar a perseverar, e na pedagogia dele a gente vai resistindo, aguentando, perseverando, guiado, sustentado e fortalecido por Ele. E o nosso pedido de oração parece que não foi atendido ainda. Mas quando você olha para você mesmo, para a sua vida espiritual, você percebe como esse processo de Deus foi importante na perseverança. Perseverança leva o crente da imaturidade, daquele que ainda é novo na fé, daquele que ainda se melindra com qualquer coisa, para um lugar de maturidade e de firmeza. Portanto, estejam atentos, vigilantes e perseverantes na oração por todos os santos. É o que diz a palavra de Deus. Esse não é um ensinamento para dizer que nós devemos orar apenas pelos crentes, apenas pelos santos. Mas é um contexto para a gente dizer: nós precisamos cobrir uns aos outros em oração. Nós temos a responsabilidade e o privilégio dados por Deus de sermos colocados nessa guerra como intercessores. E assim como nós recebemos o escudo da fé em que um protege o outro, também recebemos a oração em que um precisa orar por outro. A oração do pastor não é mais forte do que a sua oração. A oração do líder não chega mais fácil à presença de Deus do que a sua oração. Não. É nossa responsabilidade orarmos uns pelos outros e por todos os santos nesse contexto da guerra espiritual. A palavra de Deus diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que nós somos geração eleita e sacerdócio real. O pastor da igreja, ele não é o sacerdote da igreja. No Antigo Testamento, o sacerdote era aquela figura que só ele tinha acesso à presença de Deus e podia chegar ali diante do Santo dos Santos. Mas o véu foi rasgado, o Espírito Santo derramado, e todos nós somos sacerdotes nesse sacerdócio universal, onde todos nós temos essa responsabilidade de orar por todos os santos. Esse é o nosso desafio. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, um pouco para frente, na outra carta, na mesma carta de Pedro, num capítulo à frente ele diz: sejam sóbrios e vigilantes. Novamente a ideia de sobriedade, não de embriaguez, mas sejam firmes, vigilantes. E ele diz: por quê? Porque vocês estão numa guerra. E ele diz: o inimigo de vocês, nem carne,
nem sangue, mas o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está nessa hora tramando contra a minha e contra a sua vida, e nós precisamos orar, vigiar, perseverar e orar por todos os santos, para que Deus nos guarde, guarde cada um daqueles que o Senhor escolheu. E ele diz, de novo, o mesmo campo semântico, o mesmo grupo de palavras e termos: resistam-lhe, firmes na fé, certos de que irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês e precisam da oração de vocês, dessa lança que pode ser enviada para o outro lado do mundo, e que onde missionários, cristãos perseguidos, igrejas que se reúnem em cavernas, precisam da nossa intercessão, Resistam-lhe firmes na fé, orem por todos os santos. É nossa responsabilidade. Será que a gente tem orado só pelos nossos pedidos, nossas reuniões de oração, os nossos encontros de oração, quando a gente tem aquele tempo de compartilhar aquilo que está angustiando a alma? Fala muito sobre quem nós somos, sobre o que está no grau de importância na nossa lista. E muitas vezes a gente escuta pedidos que a gente deve orar, mas que parecem se apresentar sempre como prioridade, com coisas tão passageiras, que nós mesmos poderíamos resolver se a gente tivesse um pouco mais de organização, humildade, disciplina. E nós precisamos orar por todos os santos e pedir: Espírito Santo, ajuda a gente a orar, porque a gente não sabe orar como convém. Finalizando, a palavra de Deus diz então, no versículo número 19: e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. A oração como arma do soldado cristão é uma oração que deve nos levar a reconhecer as nossas necessidades e pedir que Deus nos fortaleça para a nossa vocação. A oração é esse instrumento de Deus que nos humilha. E quando nós aprendemos que a expressão "mas será que eu vou só orar?" é pecado, a gente precisa se afastar disso, porque quando a gente ora, Deus fala com a gente e mostra aquilo que está errado e nos dá condições e nos impulsiona a fazer aquilo que deve ser feito de acordo com a direção do Espírito Santo. Então não é só orar, orar é o começo. E quando nós reconhecemos a nossa necessidade, nós estamos dizendo: eu preciso da sua oração, ora por mim. Demonstra, no mínimo, um começo de um caminho de dizer: eu não sou soberano, eu não sou o dono da minha vida, eu não posso manter o orgulho, mas eu preciso da oração dos irmãos. E por isso, depois de toda a sua carta, finalmente, em algum momento, o apóstolo Paulo pede por ele mesmo: orem por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para que quando eu tiver essa oportunidade, o apóstolo Paulo tinha uma oportunidade que rodava sempre ali. Ele estava preso e a guarda pretoriana se revezava e os soldados chegavam ali no turno deles, ficavam com Paulo e Paulo pregava a palavra para eles e Deus levava esses e trazia outros naquela escala que Deus fazia. E assim Paulo pede que ele tivesse então ousadia, para que no abrir da boca ele seja dada a palavra com ousadia para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Meus irmãos, esse termo mistério aparece muitas vezes também na carta aí aos Efésios. As religiões de mistério eram religiões que envolviam cultos secretos naquela época, em que só os iniciados tinham a possibilidade de saber o que acontecia. E quanto mais alto o nível daquela pessoa naquela religião de mistério, mais acesso ele tinha àqueles conhecimentos. Mas quando Paulo usa essa expressão intencionalmente nesse contexto, o mistério do Evangelho, ele explica lá atrás que esse mistério ele já foi revelado. Então ele diz que Deus me dê ousadia
unção, autoridade, sabedoria, para que ao compartilhar a palavra, esse mistério do Evangelho seja revelado. E nisso a gente pode e precisa descansar na certeza que, quando nós falamos, por mais que seja simples a nossa evangelização e a nossa pregação, a nossa confiança e o nosso descanso é que é Deus e a operação do Espírito Santo que torna aquele perdido em salvo, que torna aquele morto espiritual em vivo espiritualmente, é regenerado. Esse é o mistério do Evangelho. E aqueles que Deus tem propósito, que Ele elegeu de acordo com a sua soberania, vão ouvir esse mistério do Evangelho, mas para ele será desvendado. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros, para que Deus também nos dê essa ousadia. E esse foi o pedido de oração do apóstolo Paulo. E ele termina essa porção, versículo 20, dizendo: e desse mistério eu sou embaixador em cadeias. Meus irmãos, outro aspecto da oração é que a oração define a nossa identidade. A definição básica de um embaixador, alguém que sai de um país e vai para o outro, é que esse embaixador ele tem liberdade para circular naquele outro país, que ele pode andar. Todo mundo sabe que ele não é daquele país, mas ele representa um outro país de onde ele veio, e ele tem liberdade. Mas Paulo usa essas duas palavras: eu sou embaixador, aquele que traz uma mensagem que tem liberdade, mas eu estou em cadeias. Aliás, é a terceira vez que ele fala sobre ele estar em cadeias. Ele fala em alguns textos atrás, Efésios 3:1 e Efésios 4:1, ele se identifica como prisioneiro de Cristo e prisioneiro no Senhor. E aqui ele diz: eu sou um embaixador em cadeias, eu sou um representante daquele que veio trazer a liberdade. E quem me prendeu nesse lugar não foi César. Quem me colocou nessa situação humanamente desconfortável não foi o Império Romano, foi Deus que me colocou aqui. Porque na oração nós entendemos de forma profunda a nossa identidade, que não é definida pelas circunstâncias ao nosso redor, mas aquilo que Deus fala ao meu e ao seu coração. Quem sabe você tenha escutado do seu próprio coração e da sua mente: eu sou uma pessoa tão sofrida, eu sou uma pessoa que não tenho jeito, eu sou uma pessoa que não tive oportunidade, e você se rotula por causa disso. Mas na oração Deus fala ao meu coração e diz: você não é nada disso. Você é um filho amado, muito amado. Você é um embaixador. E se eu te colocar em situações difíceis, descansa no meu amor e na certeza que na minha soberania, o Senhor nos diz, Ele continua cuidando de cada um de nós. Ele continua nos sustentando. E o que definia o apóstolo Paulo não eram as cadeias, mas era de quem ele era embaixador. E na oração a gente é visitado por essa presença de Deus e fala: Senhor, eu sei porque eu tenho passado por dias, situações difíceis durante um tempo tão prolongado. Traumas, notícias ruins, situações que trazem sofrimento e que insistem em me moldar e me definir, mas que eu sei que nenhuma dessas situações pegou o Senhor de surpresa. Em nenhuma delas que aconteceu comigo, por mais difíceis que tenha sido, por mais que eu não consiga entender a forma como Deus faz, não pegou o Senhor de surpresa. Nós somos embaixadores nesse mundo em que nós atravessamos, nesse mundo de trevas, tenebroso, em que nós sofremos, mas na oração o Senhor firma a nossa identidade nele. Aos crentes é dado esse privilégio de acessar o Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, porque conhecem a verdade de Deus, foram justificados por Cristo, estão prontos com a mensagem do Evangelho da Paz, têm o escudo da fé para avançar como embaixador, foram protegidos em sua mente, receberam uma nova visão de mundo com o capacete da salvação e empunham a espada do Espírito. A espada que é
a representação do reino que avança, que é o poder de Deus para avançar contra o império das trevas e que é o poder de Deus para agir nas nossas vidas e em nome de quem nós avançamos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. A oração, finalmente, ela nos dá essa noção a respeito da nossa missão, aquilo que nos cumpre fazer. É na oração, e por isso a igreja foi chamada e tem sido convocada a orar e falar: Deus, fala conosco, qual que é a visão que o Senhor tem, o que nos cumpre fazer aqui na nossa vizinhança, o que cumpre a cada um de nós fazer no seu trabalho, nos seus vizinhos. Na oração nós somos despertados por Deus para essa visão e missão que Deus tem para cada um de nós. Nós não precisamos depender das nossas próprias capacidades de avaliar a situação. Devemos usá-las. Deus nos deu. Deus nos deu intelecto, razão, emoção, uma comunidade, gente para dar conselhos. Mas nós podemos e devemos contar com a direção de Deus para que possamos descobrir o que nos cumpre fazer. E sabe, Deus muitas vezes nos dirige pelos nossos afetos, aquilo que a gente gosta de fazer, uma facilidade, um talento que Deus nos dá e fala: caramba, me pagam para fazer isso, mas eu faria de graça. Aliás, eu até pagaria para fazer isso. Assim Deus nos dirige a fazer o que nos cumpre fazer e no lugar da oração, aquietado, o Senhor nos dirige para, como soldados dele, nessa guerra, descobrir o que nos cumpre fazer. O ministério, o propósito, o trabalho que Deus tem reservado para mim e para você. Para encerrar essa reflexão, essa mensagem de hoje, eu quero ler uma citação integralmente que me marcou fortemente nessa semana. A citação diz o seguinte, a respeito de oração: a nossa posição fundamental como cristãos é provada pelo caráter da nossa vida de oração. A nossa posição fundamental como cristãos é provada pelo caráter da nossa vida de oração. Crente que não ora, que não tem interesse nenhum, que nem sequer se incomoda por não ter vontade de orar, precisa ficar muito atento para verificar a sua saúde espiritual e até para se perguntar: será que eu sou salvo mesmo? É mais importante, segue a citação dizendo, que conhecimento e entendimento. O autor está dizendo: a oração é mais importante do que conhecimento e entendimento. Não fiquem imaginando que eu estou diminuindo a importância do conhecimento. Eu passo a maior parte da minha vida procurando mostrar a importância de se ter conhecimento e entendimento da verdade. Isso é vitalmente importante. Bíblia e oração caminham juntos e entrelaçados. Você não pode separar um do outro. A espada do Espírito é a última arma apresentada e junto com ela a oração. Mas ele diz: há só uma coisa mais importante do que o conhecimento: a oração. A prova final do meu entendimento das Escrituras é quanto tempo eu passo em oração. Quem escreveu essa frase fez um comentário da carta de Paulo aos Efésios que tem cerca de 3.000 páginas. Você pensar que a gente tem na Bíblia aqui umas 4 páginas e alguém escreveu um comentário de 3.000 páginas. E ao final, nos últimos comentários, nas últimas páginas, ele fala: olha, tudo isso que eu apresentei até agora é muito importante. A gente deve aprender. Mas mais importante do que isso é a nossa vida de oração. Esse homem foi o Martin Lloyd Jones. Muitos irmãos já ouviram a respeito dele. É um comentarista brilhante, respeitadíssimo. E ouvir essa citação, ler essa frase dele, me impactou muito. A gente não está dizendo que a gente não tem que estudar, a gente tem que estudar pesado. A gente tem que aprender, a gente tem que dar razão da nossa fé, a gente tem que conhecer a palavra de Deus, a gente tem que comer essa palavra.
Mas de igual medida ou ainda mais a gente precisa orar. O conhecimento, ele pode encher a gente de soberba. Mas a oração de verdade, sincera diante de Deus, invariavelmente vai nos humilhar, nos tornar mais humildes e mais dependentes da graça de Deus. Você está com vontade de orar? Ore. Você não está com vontade? Ora também. Você acha que a sua oração não passou do teto? Não tem problema. Continue orando. Persevere em oração. Até a pior oração que a gente pode fazer, a mais mecânica, é melhor do que não orar. Por isso, igreja, a minha oração diária por cada um de vocês é que nós sejamos visitados por esse espírito de oração. Que em todas as situações alguém fala, não, vamos orar antes. Vamos buscar o Senhor. A gente quer saber a vontade de Deus, que esse seja o Espírito que encharque as nossas vidas, mentes, corações e prática. Oração. Quando acordar, quando se preparar, quando encontrar com os filhos, oração nunca vai ser demais, porque na oração Deus também vai nos conduzir ao que nós precisamos fazer. Deus vai nos mostrar por onde começar. Então, igreja, que a gente possa orar mais, que a gente possa ser apaixonado pela graça de Deus, o Espírito Santo nos visite por aquietar o nosso coração. Já falei isso na semana passada e volto a dizer, ninguém vai pegar a sua agenda e reservar um horário para você orar. Você vai fazer isso. E meu encorajamento é que você faça isso como prioridade. Não entrega o que sobrou, o pior momento, a pior energia, mas separa o momento do dia que você está mais alerta, mais acordado, mais atento. Sempre vai ter compromisso, sempre vai ter coisa para fazer. Não acho que eu estou perdendo tempo em oração. Não está. Você está investindo o seu tempo em uma das melhores formas que você pode investir na sua vida. Até para você saber sobre o que ler na Palavra de Deus. E lendo a Palavra de Deus, ela vai te empurrar de volta para orar. Falar, Deus, o Senhor me confrontou. Ajuda-me a viver essas coisas. Que assim o Senhor nos ajude e desperte essa igreja. E como nós temos ouvido e orado repetidamente, que possa se ouvir que Deus levantou um povo na Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio, essa região do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que aprendeu a andar de joelhos. Vamos orar ao Senhor, aquieta seu coração, faça a sua oração silenciosa diante do Senhor e depois eu vou orar. Deus amado, Pai bondoso e querido, eu quero agradecer ao Senhor nessa manhã, porque o Senhor nos chama de filhos amados e nos deu esse status. Nós não estamos abandonados no mundo, frutos do acaso, do destino, mas há um plano do Senhor para as nossas vidas, Deus. Eu quero pedir ao Senhor que nesse plano que o Senhor tem para nós, para os relacionamentos com outros crentes, na luta contra o império das trevas, o Senhor nos ajude a compreender não só com a nossa razão, mas com o nosso coração, a importância, o privilégio, responsabilidade, poder da oração, Pai. Senhor, nós queremos confessar o nosso pecado. A gente ora pouco, Deus. A gente lembra pouco do Senhor. Deus amado, me perdoa. Eu mexo mais no celular do que oro ao Senhor, Deus. Eu faço tantas outras coisas, muito mais do que eu lembro de Ti. Mas nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos visite, Pai. E que o Senhor desperte, ó Espírito Santo de Deus, nessa igreja, um amor pela oração e pelo desfrutar da Tua presença, Pai, em nome de Jesus.
Ajuda-nos, Senhor, a orar por nós mesmos, para que possamos servir melhor ao Senhor, para que o Senhor nos aperfeiçoe, a orar por nossa família, para que haja salvação em nosso meio, pelos nossos parentes, vizinhos, amigos, por aqueles que estão perto, estão longe. Dá-nos ousadia no falar, direção do Teu Espírito Santo. E batiza essa igreja, Pai, com esse mover e unção da intercessão e da oração. Nós oramos assim, gratos e em Ti confiados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.